Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui no canal No Senhor nas Escrituras com mais um vídeo para você. Meus irmãos, estamos num ambiente totalmente diferente. Aqui é pertinho da minha casa, eu não sabia que eu tinha um cenário tão lindo desse. Eu não tinha me tocado e resolvi gravar um vídeo hoje, nesta manhã. Talvez você esteja ouvindo até os passarinhos cantando, pois é quase 5h30 da manhã, o sol já está querendo nascer. Bom, no vídeo de hoje, meus irmãos, quero falar sobre desobediência, sobre pecado, sobre por que acontecem tantas coisas na nossa vida. E tudo isso é por causa da desobediência, né? Eu quero ler, meus irmãos, uma passagem que se encontra no livro de Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Versículo de número 13. Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha, meus irmãos, o povo de Israel aqui estava reconhecendo o seu pecado. Meus irmãos, o contexto, quero contar o contexto histórico bem rápido. O povo já estava na Terra Prometida, já estava com bastante tempo que estava na Terra Prometida, e nesta época não havia reis. Deus dominava o povo através de juízes, levantava juízes, na maioria das vezes, meus irmãos, para libertar o povo da aflição dos inimigos vizinhos. Mas toda essa aflição, meus irmãos, aconteceu por causa do próprio pecado do povo de Israel, da própria desobediência deles, pois eles insistiam em viver a vida conforme eles queriam. Como o livro vai dizer no final, que todos faziam o que achava certo aos seus próprios olhos. Isso é um grande erro, meus irmãos. Nós vivemos e fazemos as coisas de acordo com o que nós achamos ou pensamos. Porque não devemos, meus irmãos, ter a nossa vida alicerçada em pensamentos humanos, principalmente nos nossos pensamentos. Nós devemos, meus irmãos, ter a nossa vida alicerçada e em torno daquele que nos criou, daquele que nos salvou, que é o Senhor Jesus. Devemos fazer a nossa vida conforme a palavra de Deus nos diz. O povo de Israel tinha os mandamentos, tinha a lei do Senhor, e Deus sempre exortava o povo a obedecer à lei do Senhor para que ele vivesse bem na terra prometida. Mas o povo escolheram desobedecer. O povo, infelizmente, caíram nas tentações e adoraram outros deuses, viveram em pecado, cometendo torpeza diante de Deus. E Deus permitia que os inimigos entrassem, invadissem a terra, destruíssem as suas vinhas, destruíssem as suas fazendas e oprimissem o povo para que o povo pagasse tributo. Tudo isso acontecia por causa de desobediência, por causa do pecado. O pecado, meus irmãos, sempre vai nos trazer desgraça em nossa vida. Sempre vai nos trazer, meus irmãos, aflições, problemas, aflições que não era para estar na sua vida, mas infelizmente já está por conta do pecado. Dificilmente, meus irmãos, Deus vai nos colocar numa prova de Jó. Tem muitas das vezes que as pessoas estão passando por um momento difícil e ficam dizendo: estou na prova de Jó, estou passando o que Jó passou. Muitas das vezes, meus irmãos, não é isso. Na verdade, é erros que nós temos cometido diante da nossa vida, talvez desobediências e até pecado, o que nos levou a viver aquele momento difícil e que talvez você esteja passando hoje. Mas que nós possamos aprender, meus irmãos, assim como Daniel. Eu quero ler uma passagem de Daniel aqui, meus irmãos, vocês vão entender o que é que eu estou falando, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Acompanhe a leitura comigo, meus irmãos, na tela. No capítulo 6 de Daniel e no versículo 4, diz exatamente assim, ó: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Olha como a vida de Daniel era. Daniel estava na Babilônia escravizado. Na verdade, toda a nação judaica estava escravizado na Babilônia. Mas Daniel, porque era fiel a Deus, Daniel teve uma vida diferente lá dos outros. Daniel e os seus amigos, por ter sido fiéis a Deus,
Deus os abençoou e eles não foram tratados como escravos. Muito pelo contrário, Daniel governou Babilônia. Daniel foi governador de Babilônia. Somente o rei estava acima dele. Então, Daniel, por ter sido fiel a Deus, Deus não deixou que o pecado da nação caísse também na vida de Daniel. Sei que Daniel queria estar na sua terra, mas como Deus queria castigar o povo, Deus castigou o povo, mas protegeu aqueles que eram fiel a eles. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, não importa o lugar em que você esteja, Deus vai lhe fortalecer, Deus vai lhe proteger e Deus vai lhe abençoar em várias áreas, meus irmãos. Não é somente na área financeira. Tem pessoas que quando a gente fala em abençoar, o povo pensa que vai receber um carro, muito dinheiro na conta. Mas Daniel aqui foi preservado do castigo de Deus. E por quê? Porque Daniel foi fiel a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, meus irmãos, muito difícil, mas uma vez eu repito, muito difícil Deus vai nos colocar na prova de Jó, porque aquele caso foi um caso totalmente diferente, meus irmãos. Mas quando nós desobedecemos a Deus, nós ficamos como aquele povo de Israel estava na terra de Canaã, desobedecendo e vivendo a consequência da desobediência, mas que nós possamos viver, meus irmãos, a consequência da obediência, que nos traz, meus irmãos, coisas maravilhosas diante de Deus. Eu espero que eu tenha ajudado a você através desse vídeo. Se você gostou dessa palavra, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal se você não é inscrito, para que você possa estar recebendo nossos vídeos. E até a próxima, se Deus quiser.